Olá, segundo ano. Bom dia, boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos trabalhar o conteúdo de português. Hoje, então, é dia 8 de setembro de 2020. Dia 8/9 de 2020. Nós começaremos na página 62. E hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar um pouquinho sobre os substantivos coletivos. E por quê? Por que ele é importante? Porque em alguns momentos da nossa vida, nós vamos precisar utilizar uma palavra que tenha condições de dizer muitas coisas sobre uma única espécie. Então, vamos lá, ó. Começando aí na página 62, gramática aplicada. Substantivos coletivos. Então, ó, segundo ano, nós já sabemos que os substantivos, eles são palavras usadas para dar nome às coisas e aos seres reais ou imaginários. Então, no texto, encontramos os substantivos. Qual texto está se referindo aqui? Da nossa aula anterior. Então, no texto da nossa aula anterior, que nós vimos sobre fábulas, quem foi Esopo, e o texto escrito por ele, né? A fábula escrita por ele, O Corvo e o Jarro. Então, aqui está mostrando alguns exemplos de substantivos comuns e substantivos próprios, né? Então, substantivos comuns: corvo, jarro, anos, histórias, fábulas. Substantivos próprios: Esopo, Grécia. E entre os substantivos comuns estão aqueles que chamamos de coletivos. Então, os coletivos indicam um ou mais de um conjunto de seres da mesma espécie. Então, segundo ano, o que significa isso? Que são substantivos coletivos? É quando nós temos um grupo, tá? E esse grupo ele pode ser de coisas, de objetos, tá? Ou de seres de uma mesma espécie, ok? Nós usamos muito alguns coletivos. Por exemplo, Esopo escreveu muitas histórias para entreter multidões. As fábulas têm seus personagens recolhidos da fauna. Então, aqui está mostrando para nós, ó, multidões e fauna são substantivos coletivos. Multidões é o coletivo de conjunto de pessoas, tá? Uma multidão de pessoas, são muitas pessoas, então é um conjunto de pessoas juntas. Então, o coletivo de conjunto de pessoas é multidão, tá? E fauna é um conjunto de animais de uma região. Então, fauna é o coletivo, tá? É o nome dado a um conjunto de animais que vivem em uma determinada região. Agora, meus amores, vamos conhecer alguns substantivos coletivos que empregamos no nosso dia a dia. Então, olha só. Aqui, o primeiro substantivo coletivo é álbum. Álbum é o coletivo, tá? Referente ao conjunto de fotografias, selos. Então, quando eu falo assim, ó, do conjunto de fotografias, do conjunto de selos, então eu uso o substantivo coletivo, que é álbum de fotos, álbum de selos, tá? Alcateia é o coletivo de lobos, o conjunto de lobos, de feras, tá? Alfabeto, conjunto de letras. Antologia é o conjunto, né? Uma coletânea de textos literários. Arquipélago é o coletivo de ilhas, tá? Então, é o conjunto de ilhas. Arquipélago. Assembleia de políticos. Bando é o coletivo de um conjunto de crianças, aves. Biblioteca é quando a gente fala assim, ó, um conjunto de livros, tá? Então, biblioteca é o coletivo de livros.
tá? Boiada é o substantivo coletivo de bois, um conjunto, um grupo de bois. Cacho é o substantivo coletivo de bananas, tá? Exemplo, cacho de bananas, uvas, cacho de uvas, cacho de cabelos, tá? Então, coletivo, caixo, substantivo coletivo caixo, de bananas, de uvas, de cabelos, tá? Cardume, de peixes, um conjunto de peixes. Classe, de alunos, animais, tá? Então, é um conjunto, é um grupo de alunos, um grupo de animais. Então, o substantivo coletivo é classe. Olha lá, o conjunto de estrelas é constelação. Discoteca é o coletivo de discos, é um conjunto de discos. Elenco de atores, artistas. Enxame de abelhas, né? Um grupo de abelhas. Esquadra de navios. Fauna, olha lá, lembra que a tia falou? Então, fauna é o coletivo de animais de uma região. Flora é o coletivo de plantas de uma região. Frota, de navios, de ônibus, então é o conjunto de navios, de ônibus. Manada de bois, burros, cavalos, elefantes. Matilha, substantivo coletivo de um conjunto de cães, tá? Então, matilha é o coletivo de cães. Molho de chaves, então, conjunto de chaves, tá? Molho é o substantivo coletivo de chaves. Multidão, então, multidão de pessoas, um conjunto de muitas pessoas, tá? Então, é uma multidão. Pinacoteca é o coletivo de quadros, pinturas. Pomar, de árvores frutíferas, tá? Então, pomar é o substantivo coletivo de árvores frutíferas. É o conjunto de árvores frutíferas, várias árvores juntas, tá? Quadrilha, de ladrões, assaltantes. Ramalhete, de flores, então é um conjunto de flores. Rebanho de ovelhas, cabras. Réstia, de alho, cebola. Time, substantivo coletivo de jogadores, então é o conjunto de jogadores. Vara, coletivo de porcos. E videoteca é o conjunto, é o substantivo coletivo de vídeos, tá? Então, agora aqui, ó, embaixo, esses aqui são os coletivos que indicam tempo. Então, aqui está falando sobre alguns coletivos que indicam tempo, tá? Então, olha lá, bimestre. Então, bimestre é o coletivo de um período de 2 meses. Então, bi quer dizer, ó, 2, tá? Então, bi quer dizer 2. Então, é um conjunto de 2 meses. É um período composto por 2 meses, tá? Semestre. Semestre é um período, é um conjunto composto de 6 meses, tá? Decênio. Decênio, ó, vem de 10, tá? Então, aqui quer dizer que é um período de 10 anos. Quinquênio ou lustro é um período de 5 anos. E semana é um período de 7 dias. Então, esses aqui são coletivos que indicam tempo, tá bom? Agora, vamos na página 63, começarmos as atividades. Então, na atividade 38, vocês vão preencher o diagrama com o coletivo dos substantivos representados pelos desenhos. Então, olha só, aqui, qual é o coletivo de livros? Então, vocês vão colocar, o coletivo de livros vocês vão escrever aqui, tá? Todos os substantivos coletivos aqui que vocês têm que preencher
tem na tabelinha da página anterior. Então, vocês podem consultar a página anterior para vocês verem, tá? O substantivo coletivo de cada conjunto aqui, tá bom? Não tem problema. Então, aqui é para colocar o coletivo de livros, tá? Aqui é o coletivo de aves. Qual é o coletivo de um conjunto de aves? Coletivo de ovelhas, coletivo de bois. Aqui é o coletivo de plantas. Qual é o coletivo de plantas de uma determinada região? Como que é o nome do substantivo coletivo dado ao conjunto de plantas de uma região? E o coletivo de uva, tá? Como chama o coletivo de uva? Aí vocês vão colocar aqui, tá bom? Na 39, reescreva o coletivo correspondente. Então, qual é o coletivo de ilhas na letrinha A? Então, aqui tem as 3 opções. Então, vamos lá. O coletivo de ilhas é flora, fauna ou arquipélago? Qual dessas 3 opções, qual desses 3 substantivos coletivos é o correto? Tá? Então, qual é o coletivo de ilhas? Aí vocês vão escrever aqui. É flora, é fauna ou é arquipélago? Então, aí vocês vão escrever aqui, tá bom? Tá B, coletivo de abelhas. Qual é? Cardume, enxame ou alcateia? Qual desses 3 aqui é o coletivo correto? Tá? Vocês vão escrever aqui. Quadros, é discoteca, biblioteca ou pinacoteca? Escrevam aqui. Estrelas, bando, nuvem ou constelação? Qual desses 3 é o correto? Vejam qual é o correto e escrevam aqui. E na E, chaves, tá? Qual é o coletivo de chaves? É um conjunto de chaves que abre alguma coisa, tá? Conjunto de chaves que abre portas, tá? Então, qual é o coletivo de chaves? É molho, manada ou réstia? Então, esse daqui vocês vão fazer. Podem consultar a tabela atrás aqui, tá? Pode olhar na tabelinha para vocês fazerem, tá bom? Aí, segundo ano, na página 64, o exercício 40, complete com o coletivo adequado. Então, aqui nós temos os coletivos, tá? Os substantivos coletivos. Álbum, alcateia, arquipélago, cardume, fauna, biblioteca. Então, vocês vão ter que completar as frases aqui A, B, C, D, E e F com o coletivo, tá? O substantivo adequado, tá bom? Então, por exemplo, na primeira alternativa aí, na letrinha A, vamos lá, já vai fazer isso junto com vocês. Na letrinha A, está assim, ó. Li vários livros da... Então, qual é o coletivo de livros, tá? Qual é o substantivo coletivo de livros? O conjunto de livros. Então, li vários livros da escola. Isso, biblioteca. Então, na aqui é biblioteca, certo? Então, li vários livros da biblioteca da escola. Naquele, encontrei as fotos de quando eu ainda era bebê. Como chama o coletivo de fotos? É álbum, alcateia, arquipélago, cardume ou fauna? Álbum, muito bem. Então, aqui vai ficar assim, ó. Naquele álbum, encontrei as fotos de quando eu ainda era bebê. Os peixes nadam em veloz. Então, qual é o coletivo de peixes? É alcateia, é arquipélago, é cardume ou é fauna? Então, os peixes nadam em... Quem disse cardume acertou. Então, os peixes nadam em cardume
veloz, tá? Coletivo de peixes é cardume. Então, vamos lá agora. D. O japonês tem 3 ilhas principais. Então, aqui nós queremos saber qual é o coletivo de ilhas. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o coletivo de ilhas. Então, vamos lá. Quem é que lembra? O conjunto de ilhas se chama arquipélago. Muito bem. Então, o arquipélago japonês tem 3 ilhas principais. Então, arquipélago é o conjunto de ilhas, tá? Então, o arquipélago japonês tem 3 ilhas principais. E alguns animais da brasileira estão em extinção. Então, nós temos que colocar o coletivo de animais. Então, qual é o coletivo de animais de uma região? Então, alguns animais da é o quê? É a fauna? Sim. Então, alguns animais da fauna brasileira estão em extinção, tá? Fauna é o conjunto de animais de uma região, tá bom? Agora, vamos lá, ó. A vive nas montanhas geladas. Então, aqui está se referindo a lobos e feras, né? Então, aqui, ó, o coletivo que nós vamos colocar é a alcateia, tá? Alcateia é o coletivo de lobo, feras, tá bom? Então, a alcateia vive nas montanhas geladas. Agora, vamos para a atividade 41. Reescreva as frases substituindo o desenho por um coletivo. Aqui está dando a sugestão para vocês fazerem no caderno, tá? Pode ser numa folha separada, tá bom? Que aí vocês vão colocar no meio da apostila para te ver. Ou, se vocês quiserem, vocês podem fazer aqui embaixo também, tá? Se vocês conseguirem fazer nesse espacinho aqui embaixo, tá? Das alternativas, vocês podem fazer. Como, por exemplo, ó, na A artista recebeu um conjunto, né, de flores em seu camarim. Então, qual é o coletivo de flores, tá? De um conjunto de flores. Então, aí, vocês vão reescrever a frase. Então, como que vai ficar, ó? A artista recebeu um... Então, vocês vão olhar lá naquela lista de coletivos e aí vocês vão observar que o coletivo de flores, de conjunto de flores, é ramalhete, tá? Então, vocês vão escrever, né? A artista recebeu um ramalhete em seu camarim, tá bom? Não é só para colocar o coletivo, vocês têm que reescrever, copiar a frase, tá bom? Substituindo o desenho pelo coletivo. E agora vamos na B. Aí temos aqui, ó, um conjunto de árvores frutíferas. Da fazenda do meu avô, há frutas muito fresquinhas. Então, qual é o coletivo de árvores frutíferas? Então, aí vocês vão reescrever a frase colocando o coletivo. Então, qual é o coletivo aqui de árvores frutíferas? Isso, é pomar. Então, vocês vão escrever: no pomar da fazenda de meu avô, há frutas muito fresquinhas, tá? Aí, depois vocês vão fazer a C e a D, tá bom? Aí, depois que vocês terminarem, nós vamos fazer as atividades. A tia vai explicar as adicionais de 10 a 18. Já vou falar a parte. Segundo ano agora, então vamos para as adicionais. As adicionais, ó, estão na página 68, tá? Então vamos lá, ó. 10. Desembaralhe
as letras e encontre 4 coletivos que indicam tempo e depois preencha as lacunas a seguir. Então, esse aqui a tia vai fazer junto com vocês. Então, aqui nós temos que desembaralhar, tá? As letras desses quadros aqui. E cada quadro, cada palavra, ela indica um coletivo de tempo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Nesse primeiro retângulo, o coletivo de tempo aqui é quinzena. Então, aqui está escrito isso, tá? Quinzena, tá? Então, quinzena significa um período de 15 dias, tá? Depois, aqui, ó, semestre, tá? Então, aqui está escrito semestre. Semestre. Lembra que nós vimos lá no comecinho dos substantivos coletivos que semestre, ele indica um período de 6 meses, tá? Depois, aqui, ó, então essa é a A, essa é a B e a C. A C está escrito triênio, triênio. Um triênio significa um período de 3 anos, tá? 3 anos, ok? Então, olha lá, quinzena é 15 dias, semestre é 6 meses, triênio 3 anos, e aqui, ó, é um quadriênio. Aqui, ó, na última, na D, ó, nessa última aqui, é quadriênio. Quadriênio, se triênio de significa um período de 3 anos, quadriênio significa um período de 4 em 4 anos, tá? 4 em 4 anos, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, aqui, ó, vocês vão completar, tá? Então, A, que é o primeiro retângulo aqui, é a quinzena, que significa um período de 15 dias. Então, quinzena é o coletivo de 15 dias, indica tempo, tá? B, semestre, que significa 6 meses. C, triênio, que significa 3 anos. E D, a Copa do Mundo de futebol, ela é realizada a cada quadriênio, que significa de 4 em 4 anos. Então, de 4 em 4 anos é realizada a Copa do Mundo de futebol, tá? Então, é o quadriênio, tá bom? Segundo ano. Bom, aí na 11, o que há em comum entre essas 5 palavras? Regra, graça, engraçado, grêmio, agride. O que há em comum em todas essas 5 palavrinhas aqui? O que nós encontramos nas 5 palavrinhas? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Leiam novamente as palavrinhas, ó. Regra, graça, engraçado, grêmio, agride. A tia vai dar uma dica, é um encontro consonantal, encontro de 2 consoantes. Quais consoantes são essas, segundo ano? Faz um tempinho aí para vocês pensarem. Isso, quem falou G e o R acertou. Olha só, regra, grêmio, ó, graça, agride, engraçado. Em todas essas 5 palavras, encontramos o encontro consonantal GR, tá bom? Coloquem aí. Na página 69,
O exercício 12. Preencha os quadrinhos com a primeira letra de cada desenho e descubra o que Alice falou para Ivan. Então, vamos lá, a tia vai fazer essa com vocês. Qual é a primeira letra da palavra anel? Isso, a letra A. Então, vocês vão colocar A. Navio, qual é a primeira letra? Isso, N. Ovo, qual é a primeira letra da palavra ovo? O. Aqui é um vaso, qual é a primeira letra de vaso? V. Qual é a primeira letra de abacaxi? A. Qual é a primeira letra de asa? A. Qual é a primeira letra de lua? L. Qual é a primeira letra de uva? U. Qual é a primeira letra de nuvem? N. De novo, ó, primeira letra de asa. A. Então, até agora, nós formamos, ó, a nova aluna. Agora, vamos lá na linha de baixo. Qual é a primeira letra de dado? D. De anel? A. Elefante? E. Sorvete? S. Isso daqui é o quê? Uma cebola. Qual é a primeira letra de cebola? C. Primeira letra de osso? O. Primeira letra de lápis? L. Asa? A. Primeira letra de ninho? N. Abacaxi? A. Osso? O. Vela? V. Espelho? E. Iglu? I. Onça? O. Então, até agora nós formamos, ó, a nova aluna da escola não, então aqui, ó, não, tem o acento, veio, agora vamos na linha de baixo, hambúrguer, hambúrguer, primeira letra é H, ovo, O, jarro, J, estrela, E. Então, o que é que a Alice falou para o Ivan? A nova aluna da escola não veio hoje. Muito bem, segundo ano. Agora, na atividade 13, vocês vão formar o maior número de palavras com as seguintes letras. Então, aqui nós temos as letras embaralhadas, então vocês vão formar palavrinhas com essas letras, tá? A tia vai fazer uma com vocês. Por exemplo, podemos formar... mala, tá vendo? Então, uma primeira palavrinha, mala, tá? Podemos usar as mesmas letras para formar outras palavras? Sim. Outra palavrinha, ó, dia. Então, vocês vão formar palavras com essas letrinhas aqui, tá? Agora, na página 70, atividade 14, siga a sequência numérica do quadro A, substituindo-as pelas letras do quadro B. Você vai encontrar uma mensagem contendo 2 coletivos. Então, olha só. Aqui, nos quadrinhos, nós temos a sequência numérica, né? Aqui no quadro A, nós também temos esses números. Elas não estão na sequência numérica. Elas estão embaralhadas, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar
aqui, tá? Na sequência, aí vocês vão lá no quadro, vocês vão olhar onde tá o número 1, tá aqui, certo? Aí no quadro 2, vocês vão olhar na mesma posição, tá? Do número 1, que tá no quadro A. E vocês vão olhar no quadro B, ó, a mesma posição do 1 é a letra P. Então, aqui vocês vão colocar a letra P. Agora, número 2. Então, vamos lá no número 2, ó, o número 2 tá aqui. Vamos olhar qual é a letra que nós vamos substituir, então. Qual é a letrinha que nós vamos pôr lá na sequência? Então, 2 aqui, olhando no quadro B, ó, é a letra R. Então, aqui vocês vão colocar letrinha R. Agora, vamos no número 3. Ó, o número 3 está aqui. Então, no A, número 3, vamos ver no B qual é a letra. No B, na mesma posição, ó, é a letra O. Então, aqui vocês vão colocar O. Agora, vamos achar a letrinha 4, o número 4, perdão. Então, 4 tá aqui, ó. Então, aqui, no quadro A, 4. Então, vamos lá na mesma direção. No quadro B, é a letra T. Então, aqui no 4, vocês vão colocar T. Depois, 5. Vamos achar o número 5 no quadro A. Cadê o 5 no quadro A? Vocês já encontraram? Aqui está o 5. Então, 5 no quadro A, vamos substituir pela letra E. Muito bem. Então, E no 5. Depois, 6. 6, número 6, número 6, número 6. Aqui, ó, número 6, ó. Então, número 6, quadro A, no quadro B, a letra J. Então, aqui, ó, no 6, J. E o 7, vamos achar o 7 aqui. Vamos lá, olhando no quadro B, A. Então, aqui no 7, letra A. Então, aqui nós já formamos a primeira palavra. Proteja. Então, vocês vão olhando o número aqui no quadro A e vocês vão substituindo, né, pela letra que está na mesma posição, tá? O 8, tia vai fazer mais esse, ó, 8, aqui, ó. 8, então, vamos olhar aqui na mesma posição, é a letra A. Então, coloca a letra A aqui. Então, proteja A. Então, aí vocês vão formar uma frase. Nessa frase, vão conter dois coletivos. Então, aqui vocês vão formar assim, ó, a frase proteja a fauna e a flora para o bem do planeta, tá? Então, essa frase, vocês vão encontrando as letrinhas aqui, substituindo, tá? Os números pelas letras, e é essa frase que vocês vão formar, tá bom? Virando, ó, na página 71... Leia as duas parlendas e responda às atividades de 15 a 18. Então, vamos ler juntos, ó, a primeira parlenda. À meia-noite, em um castelo mal assombrado, a bruxa, com uma faca na mão, passava manteiga no pão. 2. À meia-noite, saí para comprar uva. Encontrei uma coruja. Pisei no rabo dela, ela me chamou de cara suja. Bom, então, o que vocês vão fazer aqui, ó? 15. Leia em voz alta os 5 primeiros versos da primeira parlenda, tá? Da parlenda 1. Dê uma paradinha nos 3 pontinhos, faça uma voz de bruxa e fale o último versinho e vejam o efeito. Na atividade 16, cite uma característica das corujas que coincidem com a da bruxa da parlenda 1. Então, olha só, a coruja, ela é um animal que ela tem hábito noturno, tá? Então, eles são animais noturnos, porque eles fazem as suas atividades à noite. Então, eles saem para caçar, buscar o seu alimento à noite. Tá? E aqui na parlenda está falando, né, que à meia-noite era em um castelo mal assombrado, a bruxa com uma faca na mão, passava manteiga no pão. Então quer dizer que assim como a bruxa fazia as suas atividades à noite,
as corujas também, pois são animais noturnos, tá? Aí vocês vão virar na página 72, aqui pra gente finalizar aqui essa parte. Faça a divisão silábica na atividade 17. Então, vocês vão separar as sílabas das palavras, tá? Castelo, manteiga, encontrei. Dentro dos quadrinhos aqui. Então, aqui nós podemos observar que são palavras que têm 3 sílabas, tá? Aí depois aqui, ó, tá falando assim, castelo, manteiga e encontrei são palavras com quantas sílabas? Aí vocês vão colocar aqui. Portanto, elas são o quê? Elas são monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas? Então, lembrando, ó, que monossílabas são palavras com uma sílaba, dissílabas, 2 sílabas, trissílabas, 3 sílabas, polissílabas, 4 ou mais sílabas. Na 18, aí vocês vão fazer a divisão silábica dessas palavras aqui. Bruxa, faca, uva, suja. Então, aí depois, ó, que vocês fizerem a separação silábica, vocês vão completar aqui. Bruxa, faca, uva e suja são palavras com quantas sílabas? Aí vocês vão por aqui, tá? Pois, então, elas são, qual a classificação silábica delas? Monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? Essa aqui vocês já sabem fazer, tá bom? Então, vocês vão fazer sozinhos, tá? Por hoje, então, é só. Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a nossa aulinha de hoje, tá? É só chamar a tia lá no Zap, que a tia explica, tira as dúvidas de vocês. Beijos!